Então, a abrir, quando eu estive a fazer a minha leitura bíblica, eu estive a refletir muito sobre alguns pontos que esta passagem nos apresenta. E eu me senti, de alguma forma, exortado há um tempo atrás a querer trazer esta advertência que nós temos aqui nesta passagem no que diz respeito às coisas do Senhor, né? Várias vezes nós enxergamos as coisas do Senhor de forma relaxada, olhamos para a obra do Senhor como algo que nós podemos fazer de qualquer maneira, como podemos fazer da forma como nos convém, né? Então, cada um de nós tenta, vamos dizer, querer servir o Senhor da forma como ela acha melhor. Então, é só que esta passagem traz uma advertência muito severa em relação à forma como nós servimos ao Senhor, a forma como nós nos apresentamos diante do Senhor. Será que nós nos apresentamos diante do Senhor da forma como nos convém, ou nós procuramos claramente as instruções do Senhor para nós sabermos como nos apresentarmos diante dele? E essa passagem vai revelar alguns atributos de Deus. O primeiro dos atributos de Deus que essa passagem vai revelar é a santidade de Deus. E posteriormente a isso, também vai revelar a justiça de Deus, né? E também vai revelar a ira de Deus sobre todos aqueles que desprezam as orientações do Senhor, né? Então, eu quero, juntos com os irmãos, podermos nos encorajar com esta passagem que Moisés registrou para o povo de Israel durante a sua caminhada no deserto. Então, tiveram esta situação onde Deus escolheu os levitas e os escolheu especialmente para ministrarem as coisas do Senhor. E também lembrando que na semana passada nós estivemos a falar acerca do sacerdócio de todos os santos, né? Então, de alguma forma, esta passagem pode nos encorajar, pode nos advertir, pode nos mostrar que não basta apenas nós termos acesso à presença de Deus. Devemos saber como acessar este Deus, como servir este Deus, que cada um de nós aqui, como crentes, somos sacerdotes. Então, essa passagem tem essa instrução. Então, vai complementar aquilo que nós vimos na semana passada, que o pastor Josh trouxe aqui para nós. E eu quero, meu desejo, por meio dessa passagem, é ver cada um de nós levando a sério o compromisso com Deus, levando a sério o serviço de Deus, levando a sério, vamos dizer, a forma como nós nos apresentamos diante de Deus, seja para fazer qualquer trabalho, seja para lhe oferecer culto, seja para dedicar algum tempo para as suas coisas, que nós possamos levar a sério essas coisas. Capítulo 10, versículo 1, começa a palavra do Senhor dizendo: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Perante a face, o que lhes não ordenara, então saiu o fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor disse: Mostrarei a minha santidade naqueles que se chegam a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael e a Elzafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário, para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas, para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar: Não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morais, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou.
Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Amém? Aqui eu coloquei talvez umas duas perguntas para nós podermos refletir um bocadinho. A primeira pergunta que eu coloquei é: será que faz alguma diferença a forma como o crente se apresenta diante do Senhor para cultuá-lo ou para oferecer-lhe algum serviço? Será que faz alguma diferença a forma como eu me apresento diante do Senhor? Será que faz alguma diferença eu sair de casa e dizer eu vou à igreja para louvar ao Senhor? Será que deve haver alguma diferença, tanto na minha mente, no meu coração, tanto na forma como eu irei me apresentar diante do Senhor? Ou eu posso me apresentar diante do Senhor da mesma forma como, vamos dizer, eu vou às minhas festas, eu vou às minhas curtições, eu vou aos meus passeios, ou eu vou à praia? Será que eu posso me apresentar desta forma quando eu entro na presença do Senhor? A segunda pergunta que eu tenho é: será que as responsabilidades que os nossos pais têm dentro da igreja servem como desculpa para nós negligenciarmos as responsabilidades que Deus exige de cada um de nós? Será que os meus pais serem fiéis, eu posso ser infiel? Me dá liberdade para eu ser infiel? Será que Deus vai exigir apenas dos meus pais a fidelidade e não vai exigir também de mim? Amados, essa passagem vem para nos clarificar isso. Encontramos aqui uma família e encontramos filhos. Encontramos pai que foi escolhido por Deus para exercer uma responsabilidade muito grande diante de toda uma nação, que era aquele que apresentava diante do Senhor os sacrifícios, que era o responsável, vamos dizer, pelo culto a Deus, que era responsável por conduzir o povo espiritualmente nas coisas consagradas ao Senhor. Nesse caso que era Arão. E Arão não estava sozinho, ele não foi escolhido sozinho, também foram escolhidos os seus filhos para o auxiliarem neste ministério que Deus o havia concedido. Então Deus dá responsabilidades a Arão, mas também Deus dá responsabilidades aos seus filhos. Ou seja, Deus iria exigir fidelidade não somente de Arão, mas também iria exigir responsabilidade também dos filhos de Arão. Então isso significa que os filhos de Arão, ou a família de Arão, devia desempenhar um papel muito importante diante da sociedade que eles estavam. Diante das coisas do Senhor, eles deviam ser um exemplo para aquela sociedade, para aqueles homens, para aquela nação. Mas podemos perceber, por meio desta passagem, que o Senhor vai querer destacar a atitude dos filhos de Arão. A atitude essa que não vai de acordo com a vontade do Senhor. Então podemos perceber que Arão e sua família, eles foram dados privilégio. Isso nós podemos ver neste livro de Levítico, quando Deus os escolheu, ungiu Arão e juntamente com os seus filhos, que Deus deu a essa família privilégio, né? Então podemos perceber que Deus dá privilégio aos homens. Privilégio esses para servirem ao seu nome, ao seu propósito. Então os privilégios que nós recebemos da parte de Deus não têm em vista a nossa própria satisfação, mas têm em vista agradarmos a Deus. Então tudo aquilo que Deus coloca nas nossas mãos não é com vista a nós nos orgulharmos, a nós elevarmos a nossa mente e pensarmos que somos alguma coisa. Não, tem em vista servir ao Senhor. Não importam quais são as coisas, quais são os privilégios, quais são as honras, quais são os recursos, quais são as coisas que Deus nos confia. Todos esses privilégios devem ser para a honra e glória de Deus. Então não foi diferente de Arão tendo sido dado esta responsabilidade como o sumo sacerdote. E não foi diferente dos filhos de Arão também, que foram dados essa responsabilidade de auxiliarem o seu pai nesta responsabilidade. Então esta família tinha como responsabilidade
usar aquilo que Deus lhes confiou para elevar o nome do Senhor. Então podemos perceber que Nadab e Abiú, por fazerem parte por serem filhos de Arão e por o Senhor mesmo ter também lhes dado uma parte no ministério, então eles deviam também ser fiéis. Então Deus lhes deu responsabilidades para auxiliar o seu pai no ministério. E Deus iria exigir individualmente de cada um deles essas responsabilidades. É isso que nós podemos ver nesta passagem. Nadab e Abiú também receberam o privilégio de exercer uma função nobre diante do povo. Ou seja, servir a Deus era algo nobre. Servir aquele que havia os tirado do Egito, estar próximo dele, poder, vamos dizer, orientar o povo a como viver de acordo com a vontade do Senhor, a como viver uma vida santa, a como se abster do próprio pecado, quais são as recomendações que Deus dá para o povo. Então essa era uma função nobre, que não foi dada a qualquer pessoa. Deus escolheu especificamente a eles para lhes dar essa responsabilidade. Então Nadab e Abiú receberam da parte do Senhor responsabilidades de servirem ao Senhor. Eles tinham também o privilégio de entrar em contato com as coisas consagradas ao Senhor, porque eles também haviam sido consagrados ao Senhor. Uma das coisas mais interessantes quando Deus vamos dizer, quer trabalhar na nossa vida, Ele primeiro nos separa. Ele separa-nos daquelas coisas que podem nos contaminar. Como, por exemplo, nós somos pecadores. Nascemos porque herdamos o pecado de Adão e Eva. Mas também somos pecadores porque as nossas próprias escolhas são erradas. Então, o que Deus tem que fazer para nós podermos servi-lo? Ele primeiro precisa nos pegar e Ele precisa nos purificar. Só depois dele nos purificar, então é que Ele pode nos confiar responsabilidades. Só depois é que Ele pode nos dar, vamos dizer, privilégios dos quais nós possamos apontar para Ele. Nós possamos servi-lo, nós possamos orá-lo e glorificá-lo. Antes disso, antes de Deus nos separar, então é impossível nós servirmos a Ele. É impossível nós elevarmos ou glorificarmos o nome dEle. É impossível nós vivermos uma vida de santidade. Então a primeira coisa que precisa haver dentro de nós é sermos separados dentre muitos. Sermos separados, sermos escolhidos por Deus e sermos purificados. E só então podemos servir ao Senhor. Então podemos perceber que isso também aconteceu nesses filhos de Arão. Então pode ler Levítico, pode ler Números. Então é dado aqui instruções específicas que eles foram ungidos com o óleo do Senhor, que era uma representação também da presença do próprio Espírito Santo, no meio deles, que exige a própria santidade, a separação dentre muitos. Então a presença do Espírito Santo na vida destes devia fazê-los diferente dos demais. Mas encontramos esses filhos não dando devido valor a esta eleição da parte de Deus. Amados, Deus não apenas escolheu Arão e seus filhos para ministrarem na presença dele. Deus também desejava que toda a nação de Israel pudesse se santificar, pudesse andar em obediência a Ele. Então podemos transportar isso para os dias atuais. Então Deus não apenas deseja que cada um de nós, aqui dentro desta comunidade, sejamos salvos, sejamos crentes, sejamos os únicos que servem a Ele. Ele também deseja que os outros possam vir e servi-lo, os outros possam buscá-lo, os outros possam ser fiéis a eles. Mas a fidelidade deles, Deus quer nos usar como instrumentos para podermos alcançar essas almas, para podermos direcionar essas almas a um caminho que agrada a Deus. Então, significa que se eu negligenciar as responsabilidades que Deus me confiou, então eu estou numa posição terrível, estou numa posição de risco, Então, trazendo isso para os dias atuais,
Deus não apenas capacita pastores, capacita evangelistas, capacita diáconos, mas Ele capacita toda a sua igreja para que a sua igreja possa andar em fidelidade, possa andar em santidade, para que a sua igreja possa viver da forma diferente da que o mundo vive. Então, podemos ver alguma coisa interessante quando nós olhamos para a família de Arão. Então, Nadab e Abiú, como filhos de Arão, eles fizeram algo que Deus não havia lhes recomendado. Então, se eles fizeram algo que Deus não havia lhes recomendado, significa que Deus tinha lhes recomendado uma coisa. Então, o simples fato deles irem acima daquilo que Deus lhes recomenda, então esse era o pecado deles. Então, eles foram acrescentar ou foram fazer algo diferente daquilo que Deus esperava da parte deles. Então, o pecado deles está aqui. Deus esperava deles obediência. Mas o que eles fizeram? Eles desobedeceram porque preferiram fazer algo diferente daquilo que eles mesmos tinham que fazer. Então, é isso que acontece normalmente quando nós caímos em pecado. Nós escolhemos fazer algo diferente daquilo que é o plano de Deus para a nossa própria vida. Nós escolhemos, vamos dizer, colocar no lugar de Deus aquilo que é nossa vontade, aquilo que são nossos desejos, aquilo que é nossa preferência. Nós estamos a dizer que a vontade de Deus não é melhor, mas sim a nossa vontade é melhor. Deus não sabe as boas coisas, nós é que sabemos as boas coisas. Então nós podemos fazer isso simplesmente para cumprir e Deus vai aceitar. Então nós colocamos nossa vontade e queremos que Deus faça o quê? Carimbe a nossa vontade, que Deus aceite a nossa vontade. Então Nadab e Abiú são esses jovens. São jovens inconsequentes. São jovens rebeldes. São jovens que não queriam fazer aquilo que o Senhor havia estabelecido para eles. Pelo contrário, queriam fazer sua própria vontade. Sua própria vontade. Então é possível nós termos dentro da igreja pessoas salvas, mas que ainda estão em conflito no que diz respeito à obediência a Deus. Mas não é essa a vontade de Deus. Como sabe, nós não devemos estar em conflitos no que diz respeito à obediência a Deus. A obediência a Deus deve ser o nosso prazer, deve ser a nossa preferência, deve ser aquilo que colocamos acima de todas as coisas. Não importam as nossas expectativas, os nossos sonhos, os nossos desejos. Obediência a Deus, a instrução de Deus é a coisa melhor para nós. Não importam as coisas que nós vamos ter que sacrificar. Deus vem sempre em primeiro lugar. Aquilo que Deus diz vem sempre em primeiro lugar. Amados, imaginem nesse contexto de Nadab e Abiú, termos também a nossa tradição. E a nossa tradição vir e nos dizer: você é fulano de X, você não deve mais, vamos lá, falar a verdade com as pessoas. Você não deve mais cultuar a Deus apenas. Deve também cultuar um bocadinho os mortos. Deve também lembrar-se um pouco dos seus antepassados. Deve chegar ali naquela árvore, oferecer um bocadinho vinho, oferecer alguns alimentos para ali, para aquela coisa toda, para Ele também aceitar. Nós precisamos de Deus sim, mas também precisamos dos nossos antepassados. Imaginem isso. Mas sendo que Deus nos dá instruções de que nós deveríamos ouvir e obedecer a sua palavra. Então, nós nos colocarmos numa posição como essa. Imagine, esses jovens estão nessa situação. Estão a ser tentados por aquilo que é sua vontade, diante daquilo que era a vontade de Deus para nós. Então, como moçambicanos, como africanos, temos nossa cultura. Porém, nossa cultura não pode se sobrepor à palavra do Senhor, à vontade de Deus para a nossa vida. Porque quando Deus nos pega pela mão, Ele nos purifica. Ou seja, remove de nós todo o pecado que, vamos dizer, nos contamina, que nos torna inúteis. Todo o pecado, vamos dizer, que é uma ofensa contra Ele. E Ele dá o seu Filho para morrer por nós.
E Ele nos pega e nos coloca agora na sua própria família. E agora Ele deseja que nós andemos de acordo com as suas regras. Então, como nós passamos a dizer, cada família tem suas regras. Se eu sou crente, então tenho minhas regras. Não importa a minha cultura, não importam os meus hábitos e costumes. O que mais importa para mim é o padrão que o meu Deus, que o meu Senhor estabelece para mim. Não importa a minha vontade, não importam minhas preferências. O que importa é a vontade de Deus na minha vida. Então, para esses jovens, a coisa que devia importar para eles era obediência a Deus. Obediência à instrução que Deus lhes havia dado. Então, podemos perceber que eles fizeram algo do qual o Senhor não havia os orientado. Eu não sei quais são as coisas que você tem feito que de alguma forma não são as coisas que Deus te orienta a fazer. Eu não sei quais são as lutas presentes na sua vida, as quais têm tomado o lugar de Deus na sua vida, as quais têm diluído a palavra de Deus na sua vida, as quais você tem colocado como preferência na sua vida. Mas eu sei que existem essas coisas. Eu sei que é uma realidade que cada um de nós tem que enfrentar. São decisões que nós, ao acordarmos dia após dia, precisamos tomar. Vamos ser fiéis a Deus ou vamos ser fiéis a nós mesmos? Vamos ser fiéis à nossa cultura ou vamos ser fiéis à palavra de Deus? Então, cada situação que se apresentar diante de mim, eu vou precisar tomar esta decisão. Se eu vou agradar a Deus, se eu quero servir de acordo com a instrução de Deus, ou se eu quero servir de acordo com a minha própria vontade. Então, Nadab e Abiú tomaram cada o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então, isso foi o que aqueles jovens rebeldes fizeram. Apresentaram diante do Senhor algo que o Senhor não lhes tinha mandado. Então, a pergunta que fica é: o que esperar do Senhor diante desses jovens? Será que Deus tem que, vamos dizer, carimbar a vontade desses jovens? Tipo, tudo bem. Vocês acharam por bem fazer dessa forma. Está bem, então vamos lá seguir adiante. Amados, versículo 2. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu. Então estamos aqui perante uma chama viva. Estamos a dizer que aquele fogo que eles fizeram para oferecer ao Senhor, Ele mesmo os consumiu. E a ideia de consumir aqui é destruir. Eles serem queimados. Eles sentirem na pele, vamos dizer, a desobediência a Deus. É a vida deles sendo tirada. E por que Deus tirou a vida deles? Se a vida deles não serve para obedecer a Deus, então não serve para continuar a servi-lo. Não serve para ser um exemplo no meio da sociedade em que eles estavam. E porque Deus havia os escolhido, então Deus tem que responder proporcionalmente à sua santidade, proporcionalmente à vontade que Ele tinha para eles. Deus não devia ser conivente à situação deles. Pelo contrário, Deus devia mostrar que há uma diferença entre eles e Ele. Então Deus responde com fogo. E a ideia de fogo é juízo. A ideia de fogo é quando Deus decide exercer o seu juízo. Quando a Bíblia fala que a ira de Deus está sobre todos aqueles que não se importam com a vontade de Deus. Então, isso é perigoso. É como se nós estivéssemos a andar sem saber qual é o momento em que o fogo do Senhor vai cair sobre nós. Talvez eu estou a tentar experimentar caminhos que são agradáveis a mim, mas não são agradáveis a Deus. Então nós podemos dizer tudo aquilo que não agrada a Deus. Então Deus pode responder com juízo, pode responder com fogo, pode responder com destruição. Porque nós estamos a dizer que a vontade do Senhor não serve para nós, mas sim a nossa própria
vontade. Então, saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão. Então, se os filhos de Arão morreram, o que esperar de Arão? Arão podia cair em prantos, podia cair numa tristeza profunda. Agora Arão podia se lamentar. Por que o Senhor? Podia se revoltar com o Senhor. O Senhor destruiu minha família. Se eu estou a ser fiel ao Senhor, por que o Senhor destruiu meus filhos? Por quê? Só que a resposta que Deus dá para Arão é interessante, porque vai dizer, disse Moisés a Arão, isto é o que o Senhor disse. Então, Moisés lembra a Arão o que Deus havia dito para ele. E o que Deus havia dito para ele? Mostrarei a minha, o quê? Santidade. Então Deus, ao trazer juízo sobre os filhos de Arão, estava a mostrar santidade. Que as coisas que são oferecidas para ele, quem quer servir a Deus, deve ser santo. E ser santo significa fazer de acordo com a vontade de Deus. Não colocar ali, entre aspas, não colocar ali uma exceção. Não, fazer apenas o que Deus diz. Então ele diz, mostrarei a minha santidade. Em quem eu mostrarei a minha santidade? Naqueles que se chegam a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Então, Deus, ao trazer juízo sobre os filhos de Arão, isso iria assustar todo o povo. Todo o povo iria se lembrar, iria trazer medo, temor sobre ele. Não podemos fazer as coisas para o Senhor de qualquer maneira. O nosso pecado diante do Senhor não passa despercebido. A vida que eu estou a levar diante do Senhor não passa despercebido. Né? Então, deve trazer freio para mim, deve me trazer afastamento em relação ao pecado. Isso me lembra quando nós exercemos disciplina eclesiástica dentro da igreja. Então, a disciplina existe para nós mostrarmos a santidade do Senhor, para nós glorificarmos ao Senhor, porque nós fomos separados para a honra e glória de Deus. Então, como aqueles vasos que são de honra, agora vão se meter em odres velhos, e vão voltar de novo para serem usados para coisas imundas, né? Então, Deus mostra a sua santidade para não permitir que o seu nome seja difamado. Então, isso deve nos assustar. As Escrituras no Antigo Testamento, nós vemos por que motivo, então, Deus traz sua justiça. As Escrituras vão falar, por amor do seu nome. Por amor do seu nome. Então, Deus faz o que faz, porque Ele zela por si mesmo. Porque Ele cuida de si mesmo. Cuida daquilo que Ele diz. Então, para mostrar a sua integridade, para mostrar a sua justiça, é a razão pela qual Deus faz o que Ele faz. Então, Ele disse que iria ser glorificado naqueles que se chegam a Ele. Então, se nós nos achegamos a Deus, se nós estivermos de acordo com a orientação de Deus, então Ele irá nos receber. Mas se nós nos chegamos a Ele, sendo que estamos a querer fazer nossa própria vontade, iremos conhecer a justiça dele. Mas, amados, a vontade de Deus é que nós nos acheguemos a Ele. É Ele quem faz o convite para nós. Ele diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Vocês que estão em lutas, estão em necessidades, estão em conflitos com o vosso próprio pecado, com os vossos próprios desejos, vocês que têm sido castigados pelo mundo, vocês que têm sido oprimidos pelo mundo, venham até mim. Ele nos faz esse convite, mas esse convite só aceita aquele que tem um coração disposto a se submeter, disposto a confiar, disposto a reconhecer que Deus, sim, é um Deus que eu posso confiar. As promessas que Ele faz são verdadeiras, Ele cumpre. Então cada um de nós pode dizer, Senhor, estou aqui diante do Senhor. Eu conheço as minhas limitações, conheço o meu próprio pecado, conheço as minhas próprias fraquezas, mas o que o Senhor pode fazer é melhor do que qualquer outra coisa. Eu não preciso pensar em mim, só preciso pensar no Senhor. O Senhor mostra a sua justiça em mim.
Como? O Senhor pode mostrar a sua justiça de duas formas. Ao me perdoar e me colocar na sua família. Ou pode mostrar a sua justiça ao fazer o quê? Ao fazer pesada a sua mão sobre mim, ceifando a minha própria vida. Mas, amados, enquanto isso não chega, a vontade de Deus é que nós possamos experimentar o perdão que Ele oferece na cruz do Calvário. É que nós possamos experimentar os cuidados que Ele dá a seu povo, aqueles que escolhem ser fiéis a Ele. Então, nós podemos hoje experimentar o perdão de Deus. Podemos experimentar os cuidados de Deus. Não importam quais são os desafios que nós estamos a passar. Então, nós podemos nos achegar a Deus. Mas não nos achegar a Deus para Deus fazer nossa vontade, mas para nós fazermos a vontade dEle. Podemos nos achegar a Deus não de acordo com a forma como nós pensamos. Podemos nos achegar a Deus de acordo com como Ele diz na sua palavra. Ele diz: arrependam-se, pois, voltem-se para Deus, para que os vossos pecados sejam cancelados. Achegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós. Então os ouvidos do Senhor estão abertos para que possa ouvir o clamor de um coração sincero. Então, todo aquele que clamar ao Senhor, todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Receberá do Senhor alívio, receberá do Senhor cuidado, receberá do Senhor favor. Mas todo aquele que permanece endurecido experimentará o juízo do Senhor. As promessas do Senhor são vazias. As promessas do Senhor não são confiáveis. Por essa razão, eu vou continuar a viver minha vida como me convém. Então essa é a resposta de um tolo. É a resposta de um tolo. É a resposta de alguém que não conhece este Deus que se revela nas Escrituras. Amados, a palavra de Deus diz que Deus reivindica a sua santidade. Deus reivindica a sua justiça. Ele zela por si mesmo. E Ele fez os filhos de Arão experimentarem isso, apesar de eles terem sido escolhidos por Deus para poderem servi-los, porque eles queriam servir a Deus da forma como eles pensavam. Então Deus respondeu a esta situação, porque eles quiseram desprezar a Deus, quiseram, vamos dizer, mostrar que Deus não era nada para eles, né? Que a vontade deles era superior à vontade de Deus. Então, uma palavra que Deus diz é suficiente para nos condenar. Se nós desobedecemos apenas uma palavra, é suficiente para Ele nos condenar. Mas, amados, pela graça do Senhor, o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo para resolver esse problema por nós. Nós não conseguimos agradar a Deus, então podemos agradar a Deus agora por meio do Senhor Jesus Cristo. Não por meio de nós mesmos. Porque as nossas obras não conseguem agradar a Deus. As nossas escolhas não conseguem. Mas o Senhor Jesus Cristo agradou o Pai. E Ele disse: está consumado, está pago. Então nós podemos confiar em Cristo Jesus para o perdão dos pecados. E podemos confiar em Jesus Cristo para um novo recomeço. Podemos confiar em Jesus Cristo para nos ajudar a andar em obediência. Aqui também é falado que esses filhos de Arão tinham um óleo da unção. Então significa que a responsabilidade que eles tinham é como se eles deviam ser limitados pela presença do Espírito Santo na vida deles. Então tudo aquilo que eles deveriam fazer deveria ser orientado pelo Espírito Santo, pela palavra do Senhor. Não deveria ser a mais do que isso. Então o Espírito Santo, ele desempenha essa função na nossa vida. Ele nos esclarece a verdade. Ele nos ajuda a viver para agradar a Deus. Então nós podemos não confiar em nós, mas podemos confiar na capacitação do Espírito Santo para nós agradarmos a Deus. Mas não podemos desprezar a palavra do Senhor. Continuando, amados. Mostrarei a minha santidade naqueles que se chegam a mim. Serei glorificado diante de todo o povo. Então, o que estava a acontecer com os filhos de Arão? Eles estavam a experimentar o que Deus diz na sua palavra. Estavam a experimentar a justiça do Senhor. Estavam a experimentar o caráter do Senhor, que não aceita qualquer coisa da nossa parte. Não aceita qualquer coisa da nossa parte. Ele aceita as coisas que dizem respeito às instruções que Ele nos dá.
na sua presença. Então Moisés chamou a Misael, Elzafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai e tirai os vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Cheguem-se, pois, chegaram-se, pois, e os levaram para as suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Então eles deviam ser tirados de lá. Não podiam permanecer ali, porque iriam contaminar, né? Então eles precisavam ser removidos, mostrando que Deus remove toda a impureza da presença dele. Então eles foram removidos daquele lugar, porque eles não foram dignos de estar naquele lugar. Chegaram-se, pois, e o levaram as suas túnicas para fora do arraial. Verso 6, Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar. Então agora o Senhor se volta para Arão, para o pai e também para os irmãos que haviam sobrado. Então Deus agora vai querer dar instruções a esses que sobraram, a esses que permanecem vivos. E ele vai dizer especialmente para o pai, Arão: não desgrenheis os cabelos. Então, a ideia de desgrenhar os cabelos é uma ideia de revolta, né? Tipo aquela coisa de pegar-se, se sentar assim. Aquelas mulheres que têm um cabelo muito bonito. Aí, então, estamos a olhar para os do Médio Oriente, que têm basicamente cabelos um bocadinho mais assim, e principalmente os que eram consagrados ao sacerdócio. Então, eles não rapavam mesmo a barba, né? Deixavam tudo assim. Tem aquele versículo que fala do óleo descendo sobre a barba de Arão, né? Então, era uma representação de... Então, Deus estava a dar instruções para eles, por meio de Moisés, que eles não deveriam se entristecer, ou deveriam entrar num tipo de revolta por causa daquilo que aconteceu. Não desgrenheis os cabelos. E nem façam o quê? Nem rasguem as vossas vestes. A ideia é que, vamos dizer, essa situação que veio sobre vós não deve vos levar ao quebrantamento, né? Ou à humilhação. Não deve fazer isso. Agora imaginem um pai receber essa instrução da parte do Senhor. Deus dizer: não chore pelo seu filho. E dizer para o seu filho: não se revolte pelo que aconteceu pelo seu filho. Vocês acham que é uma reação? O pai iria receber isso de forma natural? Então agora ele iria ter que lutar. Porque ao invés de manifestar sua tristeza, sua revolta por aquilo que aconteceu, ele teria que se segurar. Ele teria que descansar na ideia de que o Senhor sabe por que fez o que ele fez. Então o pai teria que descansar nisso. Mas não era uma coisa fácil. Como eu creio que não é uma coisa fácil para nós, quando vemos nossos filhos recebendo o castigo do Senhor pelas escolhas que eles mesmos fizeram. Quando moças, jovens, começam compromissos com jovens corruptos, com jovens gananciosos, com jovens que estão fora da vontade do Senhor. Quando nós como pais percebemos que os nossos filhos estão a levar uma vida que desagrada a Deus, estão a levar uma vida que não honra a Deus. Sim, podemos sentir tristeza porque, por um lado, podemos ter falhado como pais por não ter instruído eles nos caminhos do Senhor, mas por outro lado, há uma responsabilidade deste filho. Então é uma via de mão dupla. Eu como pai preciso preparar o meu filho para andar de acordo com a instrução do Senhor, para andar de acordo com a palavra do Senhor, para não desobedecer o Senhor, porque se ele desobedecer o Senhor, ele vai experimentar uma coisa terrível, a qual eu não desejo para ele. Mas eu não tenho como apenas dar essa instrução. Eu tenho que ser um exemplo de fidelidade, de compromisso com Deus. Não bastam as minhas palavras. Eu tenho que pegar o meu filho pela mão e andar com ele junto. Mostrar para ele que eu digo aquilo que eu experiencio, que eu vivo. Eu amo o Senhor. Eu me dedico nas coisas do Senhor. E eu me esforço para agradar a Deus, apesar das dificuldades que eu estou a passar. Então, meu filho, vendo este exemplo em mim, então ele tem como dizer: sim, Senhor, a tua palavra é verdadeira, porque eu vejo isso no meu pai. O meu pai ama o Senhor, anda com fidelidade ao Senhor. Então, nós precisamos ser um exemplo. Mas, por outro lado, o filho deve lembrar-se que Deus vai tratá-lo de forma individual. Não é porque o seu pai é fiel a Deus que ele vai
ser omisso à sua justiça, ele não vai experimentar o juízo do Senhor se ele fizer as coisas de qualquer maneira. Arão foi deixado vivo e os filhos de Arão experimentaram a justiça de Deus. Por quê? As responsabilidades são individuais. Se o meu pai não é fiel a Deus, isso não me dá liberdade para eu não ser fiel a Deus. Se minha filha não é fiel a Deus, então isso não me dá liberdade para não ser fiel a Deus, porque Deus vai nos tratar individualmente, mas a minha responsabilidade é buscar a salvação de todos. Primeiro, da minha casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nossa casa deve buscar servir ao Senhor. Devemos primeiro lutar pela nossa casa, para que ande nos caminhos do Senhor. Para que ande nos caminhos do Senhor. E conscientizando os nossos filhos que Deus vai exigir de forma individual. Vai exigir do pai por ter sido um mau pai. Vai exigir do filho por ter sido um mau filho. Vai exigir de todos os servos por terem sido maus servos. E vai exigir dos servos por terem sido bons servos. Então as responsabilidades são individuais. Deus trará sua justiça de forma individual. Então não é porque os outros fazem que eu tenho que fazer. Não é porque os outros são abençoados por Deus que eu também serei abençoado por Deus. Não é porque os outros, na verdade, não é abençoado, experienciam a misericórdia de Deus. Deus tem sido misericordioso com eles, não tirando a vida deles, ou talvez não trazendo uma situação drástica sobre eles, que a mesma coisa vai acontecer comigo. Amados, Deus pode decidir tirar a minha vida, a força, e deixar o outro vivo. Ou pode decidir tirar o outro vivo e me deixar, não sabemos. Mas a coisa mais certa que nós devemos pensar é que eu não tenho liberdade para transgredir a palavra do Senhor. E Deus vai exigir de mim. Se eu não tenho compromisso com Deus hoje, então Deus vai exigir isso de mim. Não vai exigir, mas fulano de X também não tem, então eu também posso ficar na mesma onda com ele. Não. Seu compromisso. Não importa se é seu irmão, não importa se é seu pai, se é sua irmã. Não. Compromisso é contigo. Deus fala contigo individualmente. A palavra do Senhor é para você aplicar individualmente na sua própria vida. Se você não aplicar, Deus vai responder assim. Vai resolver o problema consigo. Não importa as consequências, amados. Então podemos ver isso nos filhos de Arão. Eles foram tratados de forma individual, por causa do pecado que eles mesmos tinham cometido. E Deus está a dizer: eu zelo pela minha santidade. Eu faço justiça diante de toda e qualquer situação. E depois vai dizer: não se rebelem por causa daqueles que são castigados por seu próprio pecado. Então Deus estava a dizer isso para os filhos de Arão. Para Arão. Estava a dizer: Arão, tenha cuidado. Tenha cuidado. Não fique por aí a se lamentar, a se desgarrar por aí por causa dos seus filhos. Por quê? Os seus filhos pecaram contra mim. Os seus filhos desprezaram o meu nome. Desprezaram as minhas instruções. Então, aqui é uma advertência em relação ao lamento daquelas pessoas que morrem sem conhecer a Cristo. É uma tristeza para nós. É uma tristeza para nós. Mas não é motivo de, vamos dizer, de nós nos quebrantarmos e tudo mais. Dói, dolorido sim, mas estava a dizer, aqueles que deliberadamente desobedecem ao Senhor, não se submetem ao Senhor, desprezam o Senhor, não ouvem a palavra do Senhor, não importa se você é meu filho, não importa se é meu irmão, meu primo, sobrinho, sua morte é justa diante de Deus. Sua separação dentre os vivos é justa, porque você desprezou o Senhor, não considerou o Senhor em seu coração. Então, a razão pela qual o Senhor fez cair sobre si tamanha situação. Apesar de eu sentir que irei sentir a sua falta, mas eu já senti a sua falta porque você estava distante dos caminhos do Senhor.
Agora o Senhor apenas decidiu cumprir a sua palavra. E Ele vai cumprir. Não tardará. Então, hoje é dia para nós nos reconciliarmos com o Senhor. Não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morais. Então, Arão correria o risco de morrer ao fazer isso, juntamente com os seus outros filhos que haviam sobrado. Então, para eles não morrerem, então eles não deveriam se deixar levar por aquela situação que havia acontecido, que era difícil. Nem venha grande ira sobre toda a congregação. Então, estamos a dizer que se Arão se deixasse levar por aquilo, as consequências não seriam apenas para ele e sua família, iriam abranger toda a congregação, iriam abranger todo aquele povo de Israel, pela responsabilidade que Arão tinha. Então, mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, então está a dizer vossos irmãos, os outros, eles podem fazer o quê? Lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Então, outros podiam lamentar, mas aqueles que o Senhor havia separado, esses não tinham essa liberdade. Uma coisa muito, muito forte. 7. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra do Senhor. Então, termina esta sessão de uma forma muito interessante. Vai dizer, não traspassem esse limite, porque esse limite o Senhor determinou. E agora a questão aqui é, por que o Senhor determinou esse limite para você? Por que Deus determina certos limites para nós? Amados, se nós entregarmos nossa vida a Cristo, Ele nos concedeu o seu Espírito. E o seu Espírito é santo e exige de nós santidade, separação. 1 Coríntios vai falar, 6, lá para o final, 18, 19, vai falar que nós somos o santuário de Deus. Acaso levaríamos o santuário de Deus e os tornariam membros de uma meretriz? Acaso poderíamos tornar imundo aquilo que Deus purificou? Então, nosso limite é a santidade de Deus. É a presença do Espírito Santo em nós, que exige isso de nós. Então não podemos traspassar a palavra do Senhor. Não podemos ir além do que a palavra do Senhor nos diz. Infelizmente, eu vou ter que me isentar de muitas coisas. Vou ter que me negar muitas coisas, se essas coisas fazem com que eu vá acima da palavra do Senhor. E porque eu não quero ir acima da palavra do Senhor, então eu me mantenho afastado. Então, Arão, o óleo que lhes foi ungido, lhes dava uma responsabilidade. E Deus iria zelar pelas responsabilidades que eles tinham. Então, eu também posso dizer isso para você. Se você tem o Espírito Santo na sua vida, então Deus vai zelar pela sua santidade. Deus zela pela sua santidade. E Deus deseja ser glorificado na sua vida. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. No vosso corpo. Essa é a vontade de Deus para todos aqueles que experimentaram a presença do Espírito Santo ou experimentaram o perdão de Deus na cruz do Calvário. Então, Arão e suas filhas fizeram o quê? Fizeram conforme a palavra do Senhor, mesmo que aquilo estava a ser difícil para eles. Deus iria os ajudar. Deus iria os ajudar a suportar aquela dor, a suportar aquela ausência, mas eles deviam permanecer fiéis a Deus. Então, amados irmãos, com isso, podemos dizer, os que não estão dispostos a obedecer o Senhor na íntegra, não são aptos para servir a Deus. Se você não está disposto a obedecer a Deus em tudo, então você não serve para servir o Senhor. Você é um servo inútil para o Senhor. Então não adianta tentar apresentar uma aparência de espiritual ou uma aparência de alguém que se importa com as coisas do Senhor se você não tem disposição de obedecer a Deus em tudo. Mas não consigo em tudo.
confiar que Deus vai me ajudar, deve ser aquilo que vai me orientar. Então, não há espaço para desobedecermos a Deus, não há espaço para sermos irreverentes diante de Deus, não há espaço para fazermos o trabalho do Senhor de forma, vamos dizer, negligente. Não. Se nós queremos servir ao Senhor, devemos estar vestidos da santidade do Senhor. E, por fim, Deus faz distinção, ou Deus faz separação entre o santo e o profano. Ainda que esses façam parte do mesmo povo, Deus faz separação. Dentro da nossa igreja, Deus faz separação entre aqueles que obedecem a sua palavra e aqueles que desobedecem. Entre aqueles que foram santificados e aqueles que ainda permanecem nos seus pecados e delitos. A Bíblia fala do trigo e do joio, que estão presentes no mesmo lugar e crescem da mesma forma. Mas no final, o que vai acontecer? Deus vai separar. Então, a minha pergunta para você é: você é trigo ou é joio? Você é santo ou é profano? É alguém imundo? É alguém que não é digno de estar na presença do Senhor, que não anda de acordo com a palavra do Senhor? Deus enviou seu Filho ao mundo para salvar os que temem o seu nome, para salvar os que confiam no seu nome. Aqueles que não confiam no seu nome, há um fogo da ira de Deus que os aguarda. Então, meu desejo é que você não procure experimentar a ira do Senhor. Não procure experimentar a ira do Senhor. E não se deixe levar pelo pecado, porque Deus pode nos matar no nosso pecado. Nós não sabemos quando Deus vai nos tomar para si, mas sabemos qual é a vontade de Deus para nós. Andarmos em santidade, para a honra e glória do seu nome. Então, eu espero que nós possamos ser exortados a levar a sério o compromisso com as coisas do Senhor. É perigoso levar uma vida inconsequente diante do Senhor, diante das responsabilidades que o Senhor nos confiou. Possamos andar em santidade. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, quero te agradecer